A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sou Gustavo do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. Meus irmãos, para dar base ao vídeo de hoje, gostaríamos de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Vamos repetir essa parte. Que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como agora faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade, ou é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Repetindo, desviando-se alguns, entregaram-se a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Meus irmãos, querendo destacar nesses versículos que lemos, 3 pontos. O primeiro deles, outra doutrina. O segundo deles, mais produzem questões do que edificação. E o terceiro deles, vãs contendas. Ou seja, o apóstolo Paulo advertiu sobre alguns que surgiriam para trazer estas 3 coisas para o seio da igreja. E eu gostaria de destacar algo que tem sido falado nesses dias, que fomos questionados há pouco a respeito desse assunto, que é um exemplo de vãs contendas, que é um exemplo de coisas que produzem mais questões do que edificação. E a questão é a seguinte: alguns estão afirmando que o nome Jesus e Lúcifer são a mesma coisa, que Jesus é Lúcifer, Lúcifer é Jesus. Então o vídeo de hoje é exatamente para esclarecermos sobre este ponto, porque essa é uma questão que tem sido lançada não para promover edificação, lançam isso não para edificar, não há uma explicação sobre isso, mas é exatamente para causar confusão, para causar polêmica, né? As pessoas querem causar polêmica, querem polemizar. Então vamos esclarecer bem sobre este assunto. E logo que alguém faz de forma irresponsável essa afirmação, que Jesus é Lúcifer, logo então se associa o nome de Lúcifer a Satanás. Então começam as questões: olha, essa pessoa está afirmando que Jesus é Satanás, que Satanás é Lúcifer, que os dois são irmãos, que são a mesma pessoa, que têm a mesma origem. Então são as questões que começam a aparecer. E o primeiro ponto que nós temos que destacar é: Lúcifer é o nome do diabo? Não, afirmamos categoricamente. O diabo não se chama Lúcifer. Mas onde surgiu isso? Mas qual é o verdadeiro nome do diabo? Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, está ali o nome do diabo. Apocalipse 12, 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada... Agora aparece o nome aqui, ó. Agora sim. Então metáforas aparecem antes, dragão, serpente, são algumas metáforas, mas o nome agora é destacado. Então foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então o nome do diabo é Diabo e Satanás. Ele não se chama Lúcifer. Você então questiona, mas por que então que as sociedades secretas, a baixa magia, a alta magia, o chama de Lúcifer? Quando surgiu isso, de que o nome de Satanás é Lúcifer? Primeiramente, então, irmãos, Lúcifer não é e nunca foi nome próprio. Lúcifer se refere a uma condição, não é um nome, é uma condição. Atribuir então o nome de Lúcifer a Satanás devido ao texto que se encontra em Isaías capítulo 14, versículo 12, que diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E é exatamente essa expressão, estrela da manhã, filha da alva, porque em uma das primeiras traduções da Bíblia, a Vulgata Latina,
Jerônimo, que fez a Vulgata Latina, que foi seu tradutor, ele traduziu a expressão estrela da manhã por Lúcifer. Porque a palavra Lúcifer no latim, lux, que no latim é luz, e fero, que é portador, ou seja, portador da luz. Essa expressão estrela da alva foi traduzida então na Vulgata Latina e também na Bíblia King James aparece ali, ao invés de estar escrito estrela da manhã, está escrito Lúcifer, como caíste do céu, ó Lúcifer. Então aparece este nome. E o título Estrela da Manhã foi atribuído ao planeta Vênus pelos antigos, porque o planeta Vênus era o primeiro que aparecia no céu, o último a desaparecer. Ao amanhecer, ainda era possível ver a estrela Vênus. A princípio chamavam de estrela, não sabiam que era um planeta, mas ele era visível pela madrugada, ao amanhecer. Por isso o planeta Vênus recebeu o título de Estrela da Manhã. Então, devido a uma tradução do latim, então começou-se toda essa confusão. Nós devemos nos lembrar que os originais da Bíblia, os manuscritos originais, não são latinos. Estão em hebraico no Antigo Testamento e algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento está em grego. Portanto, o latim não pode servir de base para a interpretação bíblica. Jerônimo, então, traduziu a expressão hebraica Eilel ben Shahar. Ele traduz como Lúcifer, filho da luz, portador da luz. Essa mesma expressão vai aparecer no Novo Testamento com a expressão grega eósporos, de onde surge a palavra fósforo, que é também portador de luz, ou o que leva à luz. Então, meus irmãos, essa expressão Eilel ben Shahar só vai aparecer uma vez na Bíblia, só em Isaías 14:12. Este fenômeno é chamado pelos teólogos de apax legomenon. Então, expressões que aparecem apenas uma vez. É por isso que essa expressão criou muita dificuldade aos tradutores para traduzi-la. Lúcifer, portanto, meus irmãos, não é o nome do diabo, mas se refere ao seu estado antes da sua queda. E, meus irmãos, essa expressão estrelas da alva foi usada para se referir aos anjos. Aparece em outros lugares da Bíblia. Nós vemos, por exemplo, em Jó, capítulo 38, versículo 7, que diz: quando as estrelas da alva, então vai aparecer, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então a expressão aqui, estrelas da alva, está se referindo aos anjos, ou seja, a condição, era o estado dos anjos, o brilho dos anjos como a estrela da alva, como a estrela da manhã. Então é uma forma metafórica de se referir aos anjos, como estrela da manhã. Vemos então que existem muitas estrelas da alva no reino de Deus, porque os anjos são comparados como as estrelas da alva. Então os anjos obedientes, os anjos que não caíram, são estrelas da alva. Satanás, antes de sua queda, foi chamado de estrela da alva, ou seja, conforme alguns outros anjos. Então afirmam que o diabo é a estrela da manhã, mas lá em Apocalipse Jesus diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Ele está dizendo assim: eu sou o resplandecente Lúcifer. Não, porque todos os anjos são comparados a uma estrela da manhã. Então fala as estrelas da alva, no plural. Então, dentre todas as estrelas da alva, nenhuma foi chamada de resplandecente. Então Jesus afirma: eu sou a resplandecente estrela. As outras são estrelas normais, mas Jesus é artigo definido, a estrela. Eu sou a única estrela, eu sou a única estrela resplandecente. As outras são estrelas da manhã comum, mas Jesus é a resplandecente, ou seja, eu sou o único. E ele se compara com a estrela da manhã, exatamente porque é a primeira a aparecer e a última a desaparecer. E Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último. Então ele usa essa metáfora da estrela da manhã. E quando ele promete aos fiéis: ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã, esta promessa está se referindo à condição dos anjos antes da queda, a condição dos anjos fiéis. Então, quem for fiel também será comparado, vai receber este título, essa condição angelical, essa condição celestial de seres eternos. E para concluir, meus irmãos, outros afirmam sim, porque os dois textos que usam como referência é Isaías 14 e Ezequiel 28, para descrever a queda daquele querubim ungido, que na verdade a tradução mais fiel da expressão Eilel ben Shahar é luzeiro.
Então não é Lúcifer, mas luzeiro ou portador de luz. Então, aqueles textos são os textos que se referem à queda do luzeiro, que se torna Satanás. Mas aí alguns que gostam de interpretar a Bíblia, fazer apenas a interpretação literal, histórica, isentos do profético, eles dizem assim, não, Isaías 14, Ezequiel 28 não se referem a Satanás, se referem ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro. Sim, historicamente Deus está falando com reis de nações, com autoridades, mas profeticamente Deus está falando com o poder por trás do trono deles. Deus estava falando com a entidade espiritual que estava agindo através da vida daqueles homens. A Bíblia é assim, irmãos, a Bíblia tem a linguagem histórica e profética. Tudo na Bíblia é histórico e profético. Então Deus falou com aqueles reis, mas estava falando também com o Espírito que estava agindo através do trono daqueles reis. Então Deus estava falando a respeito de Satanás, sim. Ah, mas isso é bíblico? Isso é possível? Sim. Quer uma prova na Bíblia? E a prova foi dada por Jesus. Quando Jesus estava ali com os discípulos falando a respeito do projeto, da sua morte, da sua ressurreição, que ele seria entregue. Então, Pedro levanta a voz e fala, Senhor, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer de modo algum. Então, qual foi a palavra que Jesus deu para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus estava falando com quem naquela hora? Com Pedro ou com o diabo? Que estava usando a boca de Pedro naquela hora? Com quem Jesus estava falando? Era com Satanás ou era com Pedro? Então, Jesus está falando com Satanás que usou a boca de Pedro naquela hora. Então nós vemos ali o físico e o espiritual, o histórico e o profético. Jesus não estava falando para Pedro, estava falando com Satanás que estava usando a boca dele naquela hora. Então isso é possível e isso aparece na Bíblia inteira. Então quer dizer então, conforme esses que fazem essas questões, e quer dizer então que todo mundo que chama Pedro é um diabo? Não, porque quando Jesus se dirige para Pedro, diz, para trás de mim, Satanás, está falando com o Espírito que estava agindo na vida dele naquela hora. Da mesma forma, de Isaías 14, Ezequiel 28, Deus estava se referindo ao Satanás que estava usando aqueles reis naquele período. Porém, meus irmãos, a cultura popular, as seitas secretas, a alta magia, a baixa magia, gostou muito desse nome, então passou-se a usar o nome Lúcifer como um nome próprio de Satanás. Mas, biblicamente, este não é o nome dele. Mas esse nome foi adotado porque o desejo de Satanás sempre foi imitar a Deus. Sereis semelhante ao Altíssimo. E esse nome, ele se agradou muito deste nome. Porque a Bíblia diz que Deus é luz, nele não há trevas. Jesus vem e se apresenta agora como a luz do mundo. E Satanás, como um bom imitador, ele gostou desse nome. Ele gostou de ser chamado de Lúcifer, de portador da luz. Mas enquanto ele é apenas o portador da luz, Deus é luz e nele não há trevas. Jesus é a luz. Satanás, a sua condição antes da queda, era um portador de luz, mas ele não é a luz, é apenas um portador. Então fica assim o nosso esclarecimento com respeito a este assunto. Até o próximo vídeo. E não se esqueça agora de deixar aí o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar esse canal, para que assim este canal venha a ser um instrumento de evangelização. Um grande abraço, até a próxima. Deus te abençoe.